dar tempo de fazer plano para Black Friday e para o Natal? Como vocês sabem, a gente está num período de alta frequência de clientes, de vendas, e eu trouxe um dos maiores especialistas do mercado para falar para a gente como é possível virar o jogo agora, antes de começar a nossa sazonalidade do final de ano. Eu trago hoje o Gustavo Gadotti. Gustavo é VP de Revenue da CRM Bônus, uma das empresas que mais mudou o mercado quando a gente fala de dados. Mas eu vou deixar ele se apresentar. Muito obrigado, Gustavo. Seja bem-vindo ao podcast Varejo On. Boa, primeiro prazer, Paulo, estar sempre podendo trocar com você. É muito relevante para mim, porque a gente aprendeu muito durante os últimos anos em conjunto em vários clientes. Então, tenho certeza que a conversa aqui vai ser muito positiva para quem quiser realmente ouvir um pouco mais e aprender de forma prática, né? Um pouco do que a gente vem aprendendo nos últimos anos. Acho que vai ser bem rica essa conversa hoje. E eu gosto de conversar com o Gustavo. O Gustavo é uma pessoa extremamente pragmática, mas ele tem um olhar muito afiado, assim. O Gustavo, ele consegue minha opinião sobre você. Sabe, tipo, aquele de frente? Você consegue reunir duas coisas muito importantes. O pragmatismo, mas você não deixa de lado o teu olhar afiado, principalmente para moda, luxo, beleza, que são temas que você gosta. Como veio a paixão por varejo? Primeira pergunta. Boa, que legal. Eu acho que a minha história no varejo começa desde sempre, né? Minha família trabalha no varejo. Então, a minha família trabalha com multimarcas de moda, vende Animale, Osklen, né? Essas marcas que a gente adora, numa cidade do interior de Santa Catarina. Então, nasci lá e, cara, sempre tive em loja, sempre tive no shopping. Então, minhas férias com os meus pais sempre foi fazer visita em loja, visita em shopping para conhecer outras marcas que estavam performando. E eu acho que esse espírito do varejo sempre correu na minha veia, né? Então, ajudei muito desde a parte de compras, né? A gente, junto com a minha família, né? Fazer pedido, né? E aí, durante a minha trajetória, eu comecei a fazer faculdade lá, eu comecei a olhar um pouco. Eu fiz faculdade em Floripa, né? E lá em 2010, a gente, em Floripa, estava vivendo um boom de tecnologia, né? E aí, naquele momento, falei, putz, eu quero trabalhar com varejo, talvez eu quero ter uma marca. Mas eu fui começando a experimentar o universo de tecnologia e vendo o potencial que existia em a gente usar a tecnologia para realmente escalar e fazer o varejo mais inteligente e trazer mais faturamento para o varejo. Então, o varejo está, como eu diria, né, no meu sangue, e aí tecnologia entrou realmente junto e trouxe, acho que esse viés um pouco da criatividade com pragmatismo, e acho que estamos indo bem nessa jornada. Viu como tinha esse fundamento? Eu não sabia dessa história da tua família. A gente se conheceu de uma maneira diferente, né? Eu gosto muito de frisar esse momento porque eu estava iniciando a trajetória na Copenhagen em um momento mais difícil, acho que de todas as empresas brasileiras, né? Pandemia. E eu precisava de uma ferramenta que conseguisse fazer a jornada do cliente como a gente tinha desenhado. E surge, por uma indicação do Nomura, Gustavo com a Zipper. Conta pra gente essa história. Boa. A gente criou a Zipper em 2018. A Zipper, ela nasceu muito com esse objetivo. Eu olhava para os varejistas e percebia dois grandes desafios. Primeiro, um desafio de performance de produto. Então, produtos, por exemplo, que estavam estocados, né? O varejista não sabendo o que fazer com aquele excedente. E, por outro lado, uma base de clientes potencial não sendo trabalhada da melhor forma, né? A partir disso, a gente começou, e a minha trajetória na Zipper, né? Começou na Paula Torres, que é uma marca de calçado que hoje já está, 20 lojas, né? Quando a gente começou, a gente estava com 4 lojas. A gente começou lá junto com a Paula, Eolo, né? Os fundadores da Paula Torres, olhando, né? Poxa, vamos entender desempenho de produto e depois vamos ver quem, né, que tem potencial para comprar aquilo. E a gente começou com e-mail marketing, né? Segmentando a base, mostrando os produtos no e-mail marketing, até que no caminho ali dessa trajetória, as vendedoras começaram a pedir pra gente, cara, acho legal o e-mail marketing, mas pode me mandar uma lista aqui que eu já faço no meu WhatsApp. Então, a gente observou que tinha já esse estímulo, né, da própria vendedora lá em 2018, né, usar o WhatsApp para fazer relacionamento, e a gente decidiu, a partir daí, né, profissionalizar esse trabalho, né? Então, a gente escalou muito essa solução.
E, né, com a pandemia, né, o mercado inteiro foi forçado a realmente digitalizar o seu vendedor. Todo mundo foi atrás da sua ferramenta. Exato. Todo mundo foi buscar uma forma de conseguir fazer o WhatsApp com o cliente através do vendedor, né? E a gente estava muito pronto, então a gente começou a atender, né, Adidas, Arezzo, L'Occitane, né, Copenhagen, muito nesse objetivo de empoderar o vendedor com uma solução simples, mas com um background bem importante de entendimento de varejo, quais campanhas funcionavam, né? Que tipo de campanha que a gente precisava colocar e segmentar isso, entregar na mão do vendedor de uma forma simples. Então, isso tracionou muito bem, a gente conseguiu criar muitas coisas em conjunto. E em 2022, então, eu vendi a Zipper para a CRM Bônus, onde estou lá hoje como vice-presidente. É muito legal ver a trajetória, ver a Zipper, onde ela chegou e o que ela se transformou junto com a CRM Bônus. Eu lembro que eu fiz bid com 8 ferramentas. E eu te contei isso na época, né? Eu fiz bid com 8 ferramentas porque a gente queria uma jornada daquele desenho. E as ferramentas, obviamente, tinham produtos de prateleira, como todas têm, tem que ser assim, mas o Gustavo falou, eu desenho o que você quer. Uhum. O Gustavo teve esse ímpeto de falar, a gente desenha, estava muito pronto também, no fundo, o desenho era muito próximo do que a Zipper já fazia, e a gente fez um grande case. Exato. Eu acho que isso é uma coisa que também me atraiu muito na CRM Bônus, né? A CRM Bônus é uma empresa que a gente sempre fala para o varejista, qual que é o teu desafio, né, para os negócios? Porque eu acho que ferramenta é meio, né? A gente tem que juntar, né, obviamente, a tecnologia, mas adaptar com aquilo que o varejista sabe fazer bem, né? Que é vender. O varejista já tem, né, o vendedor de loja que ele já sabe fazer o WhatsApp. A gente só precisa, a partir desse entendimento e olhar estratégico, juntar aquilo que eles estavam fazendo, né, colocar a tecnologia para realmente empoderar eles, escalar, dar mais governança e a gente usar, obviamente, as metodologias, né, as melhores práticas para alavancar aquilo. Então, eu sempre gosto de olhar para a tecnologia como esse meio e a gente, né, utilizando consultoria, né, utilizando parceiros para realmente desenhar aquilo que faz mais sentido dentro das jornadas. Então, a gente precisa ter esse trabalho a 4 mãos, né? Não adianta, chegar uma coisa quadrada, né, que você não consiga adaptar. Cada varejista tem a sua realidade, né? A gente entende que, um calçadista tem desafios específicos diferentes de uma marca de chocolate, né? As réguas de relacionamento são diferentes, né? Os momentos, as sazonalidades são diferentes. Então, eu acho que isso é um core muito meu e da CRM Bônus de forma geral, de a gente conseguir adaptar essa caixa de ferramentas que a gente tem para ouvir e entender o que faz sentido para cada negócio. Eu estou fazendo uma pergunta nessa temporada para os meus convidados, porque a gente vem de um momento onde a tecnologia foi muito importante. Não que ela não seja, mas assim, quando a gente fala de pandemia, a gente fala dos últimos 5 anos no mundo. Se não fosse tecnologia e não fosse todos os esforços de tecnologia, a gente sabe que a gente não teria o varejo que a gente tem hoje. Né? E o varejo está evoluído, principalmente no Brasil, por conta de empresas como a CRM Bônus, que estão reinventando o varejo no Brasil. Porém, eu vejo também um outro lado. Essa é uma pergunta difícil, tá? Você acha que a tecnologia também está tirando aquele tete-a-tete do varejo, do olho no olho, do bom atendimento? Porque eu vejo que, sim, em alguns casos, ela acaba ofuscando. Qual a tua opinião em relação a isso? Cara, eu sou uma pessoa bastante, né, obviamente, defensora da tecnologia como o meio, né, e destravando mais valor para o vendedor fazer o que ele faz de melhor, né, que é se relacionar com as pessoas. E a gente tentando, através da tecnologia, simplificar a operação de loja. Então, cara, né, na pandemia a gente viu, né, um vendedor ter 5, 6 aplicativos para fazer, cara, a gestão da folha dele, depois a gestão de metas, depois o fluxo do estoque, né, depois o relacionamento com o cliente. Cara, era um negócio que ficava muito complexo. O vendedor, ele precisava realmente ficar 4, 5 horas no celular, ao invés de estar atendendo o cliente, né? Ao invés de estar pensando, como que eu posso entregar mais qualidade de atendimento lá dentro do piso de loja, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela vem muito quando bem usada, né, com esse papel de simplificar aquilo que eu levaria, né, por exemplo, o agenda, né, que é a nossa solução para vendedor, né, o vendedor, ele já tinha agenda né, ou num papel, ou enfim, no WhatsApp ali, né, mas ele levava horas para fazer um trabalho de personalização, né? Hoje no aplicativo, ao invés de levar 2 horas, leva 15 minutos, né? E ele consegue ter mais tempo de qualidade. Então, eu acho que aqui é muito menos, é exatamente o que você falou, muito menos sobre a tecnologia e muito mais como utilizar, né? Então, aqui eu acho que é o trabalho do gerente, do diretor de marketing, né, de varejo, entender
qual é, né, o papel do vendedor dentro da operação e como que ele a tecnologia vai apoiar para destravar mais valor no relacional. Então, eu acredito que é por aí. E você falou uma frase-chave, né? O papel do vendedor ante a tecnologia. Porque eu lembro que a minha primeira vez que eu fiz uma RFV, isso foi na Farfetch, a planilha demorava um dia para rodar. E assim, obviamente quem fazia a planilha era o BI, era uma planilha extremamente sofisticada para dar hoje o que o aplicativo da CR Bônus faz em segundos, né? Então era extremamente sofisticada. E quanto tempo a gente perdia mesmo pensando só em segmentação e estratégia, não que a gente não pense hoje. Mas hoje a gente consegue ter essa segmentação, essa estratégia, toda essa sofisticação de dados na palma da mão de uma maneira muito rápida. Para o vendedor, para tomada de decisão e até para estabelecer os caminhos que as marcas vão, né? Exato. E eu sempre gosto de pensar também nesse formato de segmentação. Acho que a gente pode, às vezes, pensar na coisa super hard, né? Segmentar de uma forma muito específica, granular e tudo mais. No final do dia, o que a gente tem olhado cada vez mais a gente precisa resolver o desafio do varejista, que é vender mais e se relacionar mais com o cliente. Exatamente. E como que a gente consegue segmentar da melhor forma e da maneira mais rápida e descomplicada, né? Claro que a gente tem o RFV, que é uma modelagem importante para a gente conseguir segmentar, mas no final do dia o que o varejista quer saber é quais são os produtos que eu tenho no estoque, né? E com quem que eu tenho que falar, né? Então a gente está muito nesse objetivo de descomplicar cada vez mais e facilitar a vida desse gerente de marketing, que é exatamente o que você falou. Cara, eu levava horas para entender o comportamento da minha base. Hoje, né, a gente consegue simplificar e montar segmentações para realmente trazer e mudar o ponteiro do faturamento. E eu vejo que esse é um dos principais erros quando a gente trabalha com dados. E eu vejo muito gerente de marca, gerente de marketing o tempo todo preso em qual é a melhor segmentação, qual a melhor propensão, qual é o melhor cliente, e esquece que todo cliente precisa ser ativado. Dependendo de qual forma ele vai ser ativado, né? Cliente com mais potencial vai ser ativado de uma forma muito personalizada, cliente que está ali adormecido vai ser com mídia no WhatsApp, com SMS, mas se perde tanto tempo sofisticando a segmentação que as pessoas param ali e esquecem que tem um vendedor ali precisando de contato de qualidade para vender produto. E eu acho que é muito fácil se perder na questão de dados e segmentação, né? Eu sempre gosto de relembrar o varejista e quem está ouvindo a gente, né? Que o básico entrega muito valor, né? E o que é o básico hoje, principalmente na sazonalidade, na alta frequência que a gente vive, né? No quarto trimestre do ano, com Black Friday, com Natal. Primeiro, né? A gente fala com os maiores varejistas do Brasil e a gente sabe o desafio que é fidelizar, né? Não é fácil fazer o cliente voltar a comprar. E a gente vê hoje 50%, 60% dos clientes das principais marcas compram somente uma vez, né? Então, podemos pensar no RFV, no IA, na segmentação super avançada? Super podemos, né? Mas aí eu volto e falo, cara, o que você está fazendo de forma tática e específica para pegar o cliente de primeira compra e levando para a segunda compra? Porque você tem 60% do teu cliente nesse problema. Então, aqui eu já começo normalmente a ver respostas difusas, né? Não, mas eu faço e-mail marketing. Não, mas eu faço... Não, tipo, né? Como que você está levando e acompanhando semanalmente, né, com o teu time de loja, com gestão, né, esse indicador, né, de primeira para segunda compra, né? E depois, principalmente em sazonalidade, também mexer o outro lado do ponteiro, né? Que eu tenho lá os 2, 3% da base de clientes que vão trazer 20, 30% do faturamento de um varejista. Então, isso quer dizer que eu tenho 100 mil clientes numa marca, né? 2 mil clientes vão trazer 20, 30% da receita desse trimestre. Dependendo da marca, até mais. Né? Exato, até mais. Então, o que eu vou fazer de experiência para eu garantir que esse cliente, né, vai comprar comigo, né? Porque hoje a gente tem, obviamente, uma carteira disponível. A pessoa pode comprar em diversos varejistas, comprar comigo antes, né, do que nos outros players. Então, aqui é onde a gente sai daquele CRM que a gente vivia, de um CRM, às vezes, muito mais. Não, vamos segmentar 1000 vezes, vamos fazer um monte de jornada, para a gente olhar para o negócio, né? Se a gente mexer, primeiro, essas duas grandes frentes de uma forma bem feita,
né, com dados orientados semanalmente, olhando o que eu estou fazendo, qual que é o input, qual que é o output disso, a gente já eleva muito, né, o resultado das companhias. Olha, entrevistado bom é aquele que já entrega todo o conteúdo didaticamente, professor, né? Didaticamente, passo a passo. E é um spoiler, porque semana que vem, a gente tá gravando hoje, dia 15 de outubro. É isso. Tá? Dia 21 de outubro, para quem tá assistindo no comecinho esse podcast, a gente vai ter um evento na CRM Bônus, vai ser um evento online, mas super legal, que eu vou explicar exatamente o que você falou. A gente tá chamando de quadrante alta frequência, que a gente fala de 4 tempos. Pré-Black Friday, do dia 1 ao dia 20, frequência moderada alta. Aí a gente tem Black Friday, frequência alta de contatos, de mídia. Depois a gente desce um pouco a frequência, mas de uma forma mais inteligente, que é o pré-natal, que as pessoas estão esquecendo que o mês tem que virar e tem que parar a oferta, tem que mudar toda a estratégia e o sprint de Natal. Então, semana que vem a gente vai explicar detalhadamente esses 4 quadrantes. E eu queria falar dele contigo, né? A gente vai falar semana que vem, mas eu já quero dar todo o conteúdo aqui também. Eu sei que muita gente, e eu tô vendo isso no mercado também com clientes, o fluxo caiu do ano passado para esse. Assim, eu não tenho um número estatisticamente, mas eu vi algumas pesquisas com 15%. Tem varejistas até maiores reclamando de mais queda no fluxo que isso. Então é uma realidade que o fluxo caiu, né? Acho que esse é um ponto importante, mas não que o cliente não está comprando. Ele está comprando, mas o fluxo caiu. Qual a primeira coisa para um varejista agora pensando nesses próximos 2 meses que a gente entra, que são decisivos sim para fechar o ano? Qual a primeira coisa, na tua opinião, que o varejista precisa fazer? Antes de pensar em como eu vou fazer, o que ele precisa fazer agora, faltando 10 dias para entrar na sazonalidade de fato? Boa. Eu olharia bem para esses estímulos que eu estou olhando para essas 2 grandes bases. Então, clientes em primeira compra, a gente tem que ter estratégias específicas para elevar eles para uma segunda compra, ou um cashback, ou uma ação, né, direcionada para mudar esse ponteiro mais rápido, né? E eu trabalharia muito essa antecipação, né, do private sale, que a gente chama normalmente no mercado mais premium, né, que é basicamente garantir que esse meu consumidor, top consumidor, né, tenha acesso antecipado a ofertas e a ações que, né, você vai entrar lá no metade de novembro, né? Então, se a gente conseguir pensar estrategicamente, né, em trabalhar esses 2.000, esses 5.000 clientes, né, que são os teus 2 a 5% dos melhores clientes, de uma forma bastante dedicada, com o vendedor, né, com bastante cuidado, muito mais do que você falar com todo mundo, né, e que dá um super trabalho. Cara, vamos olhar para esses 2, 5%, né? Vamos botar na mão do meu gerente de loja, né? Vamos botar uma meta semanal nesses próximos dias, né? Vamos criar uma campanha segmentada para essas pessoas, né? Porque isso muda o ponteiro, né? Sem que a gente precise fazer uma revolução, né, no CRM, uma revolução em loja, né? E a gente testou muita coisa, né? Mesmo em Copenhague, em Adidas, né? Nos nossos clientes já testamos. Cara, vamos mandar 200 mil mensagens para todos os consumidores pré-Black Friday, né? É um desafio, né? Porque a gente tem a operação do vendedor. É um desafio, né? É dinheiro, é produtividade. E tem uma frase que eu falo em todos os treinamentos, todos. Quantidade versus qualidade. Não é que quantidade não importa. Importa sim, principalmente no momento que a gente está entrando. Mas se eu não souber de forma inteligente fazer o que você está falando, estratégia de cliente, né? Cliente de primeira compra, clientes com maior faturamento do ano, clientes ali que estão para cair de quadrante também, que também são pontos importantes, a gente não consegue chegar na alta frequência. E quando eu falo alta frequência, não é bater meta. Porque, assim, a gente vai ter volume de vendas, a gente vai ter demanda de clientes. Mas aqueles 5, 10% a mais que fazem realmente o lucro das marcas, que vão trazer lucratividade no final do ano, é o que a gente está querendo. Exato. Sabe? Porque eu vejo muitas marcas com que a gente dialoga, e até mesmo eu como cliente lá na Copenhagen. Eu lembro que eu cheguei para você uma vez, eu nunca vou esquecer desse dia, tá? A gente tinha uma base de 1,5 milhões, aí a gente conseguiu, enfim, aumentou essa base de WhatsApp, e aí eu cheguei para você, a gente precisa falar com
todo mundo. Aí você fala pra mim, não é possível. Aí todo mundo, a gente fez reunião, mostrou pra empresa inteira. E aí você defendia que não podia falar com todo mundo. Essa história ficou marcada, isso foi na Páscoa, não foi nem no Natal. Que a gente teve que defender que não podia falar com todo mundo. Porque nesse momento tem que ser inteligente também. Exato. E aqui eu acho que também tem um tema da sazonalidade, né? Hoje, eu fiz até um estudo essa semana para um varejista, né? Olhando o que principalmente Black Friday e Natal representam no faturamento e quem está comprando nessa sazonalidade. Né? Normalmente, 60% da venda de um varejista vem de cliente recorrente. 40% vem de novos clientes que ele precisa adquirir todo mês. A diferença de Black Friday e Natal é que a gente tem um aumento na média de 15% de novos clientes comprando nos varejistas. Então, a provocação que eu faço também para quem está ouvindo a gente é, primeiro, né? Quais são os canais de aquisição que você está trabalhando durante essa sazonalidade? Então, você depende só do fluxo do shopping, né? Será que faz sentido? Sorte. Aí a gente vai entrar no varejista que trabalha com sorte. Exato. Ou, não, beleza, estamos estimulando, né, com redes sociais, tem mídia paga rodando, né? Eu tô no app, no app, por exemplo, do shopping com alguma oferta específica, né? Então, aqui, né, o marketing local, ele é muito importante, né? E a gente tem trabalhado também muito na CRM Bônus nesse objetivo de ampliar canais de aquisição. Então, a gente tem o Vale Bônus, que é, né, quem quiser entender um pouco mais, pode, né, falar comigo depois, enfim. A gente tem o Vale Bônus, que é um programa de recompensa que tem 7 milhões de pessoas que eu consigo ativar todo mundo com a minha marca. Exato, que você consegue botar uma oferta lá, né? E depois a gente tem hoje utilizado muito o marketing, né, de comportamento, que é, basicamente, a pessoa entrou lá no Shopping JK Iguatemi, usando a tag do Sem Parar, ela recebe um WhatsApp. Bem-vindo ao JK Iguatemi. Por usar a tag do Sem Parar, você recebeu 3 ofertas do dia, né? Então, aqui existe muitas vezes um avançar olhando para fidelização, né? Olhando as ferramentas do vendedor, olhando para cashback, mas eu provoco sempre hoje um diretor de varejo a olhar quais os canais de aquisição que você está tendo, estão ativos na tua rede para que você teste novas frentes, né? Não é possível que em 2025 a gente só espere o fluxo vir naturalmente e organicamente no shopping. Essa é a frase para mim mais importante. Não é possível que em 2025 a gente espere o fluxo vir organicamente e infelizmente ainda acontece. Exato. Eu ainda, por mais que a gente está em 2025... eu ainda ouço varejista falando, eu preciso melhorar o digital, eu preciso implementar de fato o WhatsApp, eu preciso trazer mídia. Eu quero voltar um pouquinho no que você falou pra gente agora falar como as pessoas fazem. Você já deu a aula inteira, tá? Você já falou de Black Friday aqui do começo ao fim. Mas eu quero entender também como a CRM Bônus ajuda nessas estratégias, né? Então, primeiro você falou o quê? Estratégia de cliente, vamos ativar os clientes. Primeira compra, clientes que compraram mais. Como a CRM Bônus ajuda também nessa ativação? Qual é o papel da CRM Bônus para ajudar nessa ativação de clientes? Boa, eu acho que aqui, eu sou muito provocado com os varejistas, né? Quando eles trabalham fidelidade, a gente tinha um conceito, principalmente antes de 2018, né? Um conceito onde a fidelidade estava pautada em programas de pontos, normalmente, né? E aí, eu sempre trabalho, né? Olhando e trazendo dados para pautar um pouco da conversa, né? Então, o programa de pontos, por exemplo, que é uma das formas de a gente trabalhar a fidelização, né? Ele é um formato interessante, mas para quem que ele funciona muito bem? Normalmente, para o meu melhor cliente. Por quê? Porque normalmente, numa primeira compra, eu não consigo juntar tantos pontos, tantos selos, né? Para eu ir e fazer uma troca de um produto. Eu comparo com milhagem, né? Porque exato. Assim, eu virei um hack de milhas, tá? E assim, você coloca ali toda a tua energia para uma companhia aérea, para um programa de milhagens e você vai usar em detrimento porque você quer ver o teu upgrade ali, você quer ver o teu cartãozinho mudar. Exato, e lá faz muito sentido, porque lá a recorrência é muito forte, né? Num varejista de calçado, que a média é 1.4 compras, 1.6 compras no ano, né? Lingerie, calçado, né? Moda, 1.8 por ano. Quando a gente trabalha um sistema baseado em pontos, né? A gente não está trabalhando normalmente esse indicador de primeira compra. A gente trabalha uma parte da pirâmide. A gente vai trabalhar uma parte pequena da pirâmide. Esse é o grande desafio. Entendi. Por isso que a gente usa o cashback como a principal alavanca do programa de fidelidade das marcas. Porque é a maior solução que a gente tem para gerar escassez no consumidor e fazer com que ele se movimente em 30 dias para uma próxima compra.
Perfeito. Então, aqui a estratégia de cashback, ela não é sobre dar desconto, né? Ela é sobre reconhecer o consumidor, eu conseguir capturar a informação de quem está comprando no meu PDV e, na seguida, fazer ele se movimentar mais rápido, né? Fazer ele voltar em até 30 dias para fazer uma próxima compra. Então, aqui use o cashback e olhe e monitore semanalmente como é que está o engajamento, ou seja, quantos clientes eu estou avisando e bonificando semanalmente, e a partir disso você vai conseguir construir uma estratégia bastante evidente, né, de clientes identificados, quantos voltam em 30 dias, e você vai loja a loja conseguindo mudar o ponteiro da fidelização. Pergunta importante. Obviamente, cashback é uma palavra que é preferida dos brasileiros, é um dos benefícios, acho que 60% dos brasileiros preferem comprar com cashback, mas é um benefício que hoje, muito também por conta da CRM Bônus, ele está no Brasil inteiro em muitas marcas, muitas operações, tem o número completo, mas tem muitas operações. Eu tenho cashback da Adidas, eu tenho cashback da Nike, eu tenho cashback da Osklen, então ele é um artigo que quase todo varejista tem. Como eu me diferencio para que o cashback seja realmente efetivo e gere essa escassez? Ótima pontuação, tá? Aqui eu acho que a forma como você usa o cashback é mais importante do que o cashback em si. Por isso que a gente se diferencia bastante no mercado, né? Porque a gente entende marca a marca como que ela vai colocar o cashback dentro da jornada, quais são as regras para esse cashback funcionar. Então, quais são as dicas aqui, né? A primeira a gente precisa fazer com que 80% a 90% dos clientes sejam bonificados, né? Ok, então, quando você fala bonificado, é o vendedor, o caixa gerando esse cashback. Exato. Perfeito. Então, a partir disso, a gente utilizar essa informação com o nosso vendedor também. Então, do momento que eu identifiquei 80% dos clientes, eu tenho o dado do WhatsApp desse consumidor. Perfeito. A partir disso, eu crio, então, uma régua de relacionamento, que primeiro, o meu vendedor falar, né? Obrigado pela compra, sua compra gerou R$120 para, né, utilizar aqui na loja. Pode entrar em contato comigo no WhatsApp. Isso na hora, né? Porque eu vejo que muitos vendedores, Gu, eles pegam o cashback gerado, você vai receber no teu SMS. Só que assim, acabou a relação ali, porque é um grande presente que você está dando. Ó, a próxima vez você tem tantos reais e você vem comprar comigo. Exato. Isso é o que muda o ponteiro. E é simples, né? É a forma, né? É simples, né? Então, a gente... as marcas que vão melhor são as marcas que conseguem humanizar mais essa relação. Perfeito. E realmente fazer o elo do vendedor nessa jornada. Quando a gente usa o vendedor, né, para comunicar e durante essa jornada dos 30 dias criar touch points, a gente aumenta em 30% o resgate do bônus. Então assim, olha que interessante, isso é uma coisa até importante para mim. Nesses 30 primeiros dias, antes de vencer o cashback, então é sugerido já falar uma vez com o cliente nessa metade desses 30 dias? Exato. Então, legal. Quando faltam umas 2 semanas, né, ou 10 dias para o vencimento, né, a gente normalmente sugere que o vendedor entre em contato e fale: Paulo, né, eu vi aqui que faltam 10 dias para vencer os seus R$120 aqui na Vivara. Vou te mandar aqui algumas opções de produto, estou disponível para te atender aqui pelo WhatsApp. Perfeito. Então, a gente sabe que muitas pessoas não usam o WhatsApp, o cashback, porque na correria do dia a dia eu esqueço do cashback, né? Eu não consigo ir até a loja muitas vezes comprar. Então, a gente precisa desse elo. Ali. Exato. Porque tem uma coisa assim, você tá ali com cashback de várias marcas ao mesmo tempo, muitas vezes. Mas é essa questão da escassez, ó. Vai terminar e eu tenho um produto para você. Exatamente. É aí onde entra o vendedor. Porque o vendedor que te atendeu, né, se ele tem no aplicativo o que você comprou, se ele lembra de você, né, o gancho que ele vai dar é muito melhor do que eu mandar, obviamente, um SMS, um e-mail relembrando ele. A gente tem, né, default na ferramenta o lembrete, que são 3 ou 7 dias que a marca pode configurar, mas que vai sair via SMS ou WhatsApp da marca. Mas o vendedor aqui ele tem um elo muito importante para destravar mais valor. Então, aqui a principal dica use o cashback como gatilho de retomada de conversa. Porque o WhatsApp, por que ele é difícil, né? Quando a gente faz o WhatsApp, o vendedor, ele normalmente fala: não, mas eu mando um monte de WhatsApp, mas ninguém me responde, né? E aí eu sempre falo: cara, o que você está usando de gancho para essa conversa? Né? Porque é muito fácil você ser o chato do WhatsApp, né? Exatamente. Você mandar um monte de coisa, você fazer ser o spam dentro do WhatsApp. A outra coisa é você ser útil.
A outra coisa é você falar... É serviço. É serviço. Exato. Eu tô te ajudando e te relembrando que você tem R$120 e que, by the way, né, você comprou o Ultra Boost, que tal olhar aqui shorts e bermuda para corrida, né? Então... Aqui é onde mora o diferencial de quem tá no varejo básico e quem já tá no avançado. E o avançado depende realmente desse toque de humanização, né? O Gustavo conhece a metodologia personal shopper, esse é o passo número 2 que a gente se chama gancho mesmo. Porque exatamente isso, se o vendedor não consegue atrair a atenção do cliente, eu sou vendedor, eu mando o WhatsApp para cliente, e se eu não consigo atrair porque eu não tenho algo relevante, a chance de eu ser respondido é muito menor, né? E aí qualquer mensagem vai ficar genérica. Eu lembro agora um case da Copenhagen mesmo. Eu lembro que a gente no começo não conseguia converter as mensagens e quando a gente colocou, naquela época não tinha cashback, mas tinha um programa de fidelidade. Os pontos. Top Club. Muda tudo. Mudou automaticamente a história da Copenhagen. Né? É o que a gente faz hoje na maioria das marcas. Por isso que a gente tem a solução de agenda do vendedor com o Otto, né, que é uma solução que a gente tem utilizado cada vez mais nos maiores varejistas, integrado com cashback. Porque ele é o melhor elo, né, de servir bem e relembrar a pessoa e ter o gancho para uma conversa bacana, né? Então, essa dica eu acho que é super importante para quem está fazendo Black Friday. Vamos lá. Eu tô falando de cashback 30 dias, né? Cliente que comprou em outubro. Eu vou deixar bem detalhado para o pessoal entender. E esses clientes ali que compraram no semestre que não estão com a validade do cashback, o que eu faço? Esse é um ótimo ponto. É aqui onde a gente trabalha muito o que a gente chama de reativação, tá? A reativação é um momento... E a gente normalmente trabalha 1 ou 2 momentos no ano, onde a gente consegue, a partir de ou RFV, ou segmentações com IA, enfim, a gente entender daqueles 100 mil consumidores, por exemplo, que receberam cashback, mas não usaram. Quem dessas pessoas que a gente poderia reativar o cashback, qual o valor que eu poderia reativar esse cashback e quantas vão converter para fazer sentido essa ação, né? Então, a gente hoje, com o IA, consegue prever, dado um grupo de pessoas, né? Perfeito. Quanto que eu tenho que estimular essas pessoas em cashback e, né, qual que é a campanha ali, qual que é a regra que eu vou utilizar e qual que vai ser essa taxa de conversão, né? Então, a gente sabe historicamente, né, se essa pessoa eu dei um cashback, se ela usa ou não usa, né? Qual que é o ticket médio dentro da marca, quais produtos e categorias que ela está usando. Então, a partir disso, a gente consegue trabalhar o que a gente chama de reativação. A reativação, ela tem um elo bastante importante. A gente normalmente consegue fazer com que 5 a 12% das pessoas que a gente reativa um cashback volte a comprar. Então, 5 a 12% é bastante coisa. Bastante. Se a gente pegar, mesmo se a gente pegar 6 meses, né, que a gente tá falando de uma base aquecida nos principais segmentos, é muita coisa, né? Porque se a gente pegar 6 meses, a gente pegou o Dia das Mães. Exato. Então, aqui é um dos nossos maiores módulos, né? E ele também trabalha um elo bem importante, que é o elo de cuidado da marca, o branding, né? Porque muitas marcas trazem esse cuidado pra gente, né? No sentido de, eu não quero trabalhar com desconto, né? Eu tenho medo de a minha marca ficar banalizada, de a minha marca ser reconhecida como uma marca de desconto. Então, essa é a forma mais inteligente que a gente tem para trabalhar desconto. Osklen, por exemplo. Você não vê a Osklen, né, com adesivo 50% off, né, um monte de remarcação, né, um monte de coisa dentro da loja numa Black Friday. Mas a loja tá cheia. E qual que é o segredo? O segredo é, eles usam a reativação e trabalham clusters de pessoas de forma específica, né? Deixa eu contar uma história da Osklen. Claro. Essa eu conto em treinamento. A Osklen não é meu cliente, mas eu conto em treinamento porque foi uma das coisas mais inteligentes e arriscadas que eu já vi no varejo. Eu chego na loja da Osklen do shopping Higienópolis com um amigo. Eu estava só olhando. Sabe o cliente só olhando? Ele estava olhando o tênis, eu estava só olhando com o tênis da Osklen. A vendedora olhou pra minha cara e falou: você recebeu o seu voucher da coleção nova? Eu falei: que voucher da coleção nova? Ela falou: olha no teu SMS, porque para os melhores clientes como você, a gente mandou um voucher de R$300 para a coleção nova. Eu olhei no SMS e o que estava lá? O voucher da coleção nova. Saí com 3 sacolas da Osklen. Eu falei pra vendedora no final: você foi abusada, hein? E se eu não tivesse esse voucher? Eu ia te explicar o porquê você não tem, mas faria você comprar. Eu achei genial, arriscado, mas genial. Mas ela usou a reativação exatamente da CRM Bônus. Depois eu vi no SMS, eu falei, nossa, assim, quando você trabalha com varejo, você fica bem atento às pegadinhas.
Mas foi uma pegadinha maravilhosa, né? Exato. R$300 na loja. E ela usou isso de uma maneira diferente, dentro da loja. Eu sei que a gente não faz isso, não costuma perguntar CPF do cliente, deveria, né? Pra ver se ele tem algum benefício. Mas assim, eu achei sensacional e comprei. Mas o mais importante de tudo isso é conversão pra ela. Teve conversão. Não, isso faz exatamente esse movimento, né? Porque gera aquela escassez, você já tá dentro da loja, só precisa falar, cara, vê se você não recebeu nenhum SMS ou nenhum WhatsApp nosso com algum bônus, né? Porque a gente trabalha na sazonalidade com os maiores varejistas nesse objetivo, né? Trabalhar clusters específicos e bônus específicos. Então, para um cliente que está adormecido, que está há mais de um ano sem comprar, talvez eu precise estimular R$300, né? E dar 50%. Né? Tudo vai depender do ticket que você quer. Agora, cara, um super cliente, talvez eu precise só fazer um private sale e dar 15% na coleção nova. Eu não preciso promocionar muito o produto. Então, aqui é onde entra muito as metodologias de segmentação. IA hoje em dia embarcado para a gente entender qual é o melhor recorte baseado no comportamento e qual que é a propensão. Inteligência artificial ajuda, né? Exato. Porque o RFV é muito bom, mas ele olha 3 pilares, né? Quando a gente usa IA, a gente consegue pegar por produto, né, por loja comprada, olhar todo o hábito de consumo daquele consumidor. E a gente consegue fazer isso por loja? Por loja. Né? Perfeito. Então eu acho que isso é o grande boost que a gente tem feito nesse módulo, é realmente usar a IA para a gente chegar num cluster mais específico, num valor mais coerente e não queimar a margem do varejista. E tem uma coisa que eu sempre ensino, é o depor. Quando a gente coloca um produto, essa xícara depor, aí sim a gente queimou o produto. Aí a gente não tem volta. Quando a gente coloca cupom, gift back, bônus, a gente não queima o produto. A gente está dando presente para o cliente e recompensa. Então tem uma diferença, eu posso usar meu produto. Exato. Ali o carry-over, para quem não sabe, carry-over é aquele produto que sempre vai ter na loja, eu posso dar cashback nele, eu não estou dando desconto. Ele vai voltar na próxima coleção, ele vai estar sempre na loja, né? Eu falo que é o Scarpa Preto da Arezzo. Scarpa Preto da Arezzo é um carry-over que sempre vai estar lá. Né? E a percepção é muito importante. Né? A percepção de que algum dia você viu depor e que na prática aquele produto é 198 no preço final, cara, aquilo martela na cabeça e a pessoa na próxima compra ela não quer pagar 279, né? Então, Zara Effect. Exato. Então tem que cuidar exatamente disso, porque é um comportamento que é muito melhor a gente trabalhar com bonificação para estimular o consumo. Eu já comprei calçado na minha vida. Eu já fui... na Via Uno, eu era consultor de franquias, então eu ajudava os franqueados a comprar coleção. E era tão... Quando você compra produto calçado, com grade e tudo mais, você aprende a comprar qualquer coisa na sua vida. Depois eu fui comprar Burberry, Coach, mas calçado pra mim ainda é o mais difícil pra você fazer uma compra, né? E eu lembro que a gente começava uma coleção com markup, mas a gente tinha um markup alvo, porque a gente ia chegar com liquidação, com promoção naquele markup alvo. E hoje, o varejista, ele tem que, pra mim, olhar diferente. Ele tem que olhar até que ponto o cliente, ele vai ser afetado por esse tipo de promoção, porque ele pode não mexer no preço do produto. Ele pode chegar numa coleção hoje sem mexer no preço do produto, ou só no finalmente mesmo para aquele produto extremamente sazonal. Exato. Que não vai atrapalhar a imagem da marca dele. Exato. Eu acho que isso tudo é uma grande solução que a gente tem para não afetar os produtos, não afetar o branding, né? E, por outro lado, estimular a venda numa sazonalidade. E tem um outro ponto que é muito importante, né? Dado aquele... dado que eu trouxe para você, né? Falando que tem um aumento aí de 15% de novos clientes entrando numa sazonalidade, é o que a gente faz no pós-venda, né? Perfeito. Então, acho que aqui é onde mora também o varejo do básico e o varejo do avançado, né? O varejo do básico, normalmente, ele vai falar que a Black Friday só traz comprador ruim, né? Que é o caçador de desconto, que a minha marca não precisa fazer Black Friday, porque a minha marca... Eu não preciso, né? Eu não preciso. A minha marca não precisa porque o meu cliente não gosta de desconto, né? Então, isso eu escuto... E eu gosto dessa frase, o meu cliente não gosta de desconto. Eu acho bárbaro, porque todo cliente, independente do bolso, gosta sim de benefício. Exato, gosta de vantagem, né? Vantagem. Então, aqui eu sempre trago também um reforço importante, né? A gente pegou uma análise nos principais varejistas nossos da Black Friday 2024, pegou esse recorte de pessoas novas que entraram nesses varejistas e, a partir disso, entendeu quantos desses clientes voltam a comprar em até 6 meses depois da Black Friday. Então, a pessoa, né, o caçador de desconto, se fosse
fosse uma safra ruim, né, a gente teria 5%, Exato. 10% das pessoas voltando a comprar. 30 e poucos por cento, né? Então a gente percebe que se você trabalhar também o cashback pós Black Friday, né, para fazer a pessoa voltar para comprar no full price no Natal, é um super elo. Então, você tem a Black Friday, onde você está trazendo um produto talvez um pouco mais promocionado, a pessoa ela vai ganhar um cashback de R$150 para usar em até 30 dias, que coincidentemente é Natal, né? E aí eu vou ter full price na loja. E aí eu vou ter full price na loja. Então, o desconto efetivo entre a primeira e a segunda compra tende a cair bastante, né? E o impacto financeiro também tende a se manter em até 2%, né? Então, esse é o grande ponto de uma Black Friday, quando a gente está bem estruturado, ela vai trazer o novo consumidor, 15% mais de fluxo de novos clientes, mas se eu tenho cashback, eu consigo resgatar muito mais esses clientes que vão fazer uma recompra ou no Natal ou depois, por exemplo, né, se esticar um pouquinho esse cashback ali naquele começo de janeiro. Que não é um momento legal. Que é um momento ruim, né, para o varejo, onde tem uma baixa muito grande. Então, aqui é um bom ponto também da utilização estratégica do pós-venda. Eu vou ainda trabalhar 2 pontos na Black Friday pra gente ir pro Natal. Porque você tá seguindo realmente a ordem que eu queria que você seguisse. Sem a gente combinar, falei, vai ser freestyle e foi. Tá? Sem a gente combinar e tá sendo exatamente como eu tava planejando. Black Friday, a gente tem que ter uma ativação maior de clientes, fato. Talvez o meu limite ali na loja, na marca, chegou. Eu não consigo mais trazer contato pro vendedor. Aí, como entra a mídia? Porque a mídia também é importante nesse momento para você fazer esse cliente, que talvez não é o que você vai trabalhar super personalizado, ou também é para reforço, para ele também comprar na loja. Como a gente usa a mídia nesse momento, e aí eu queria que você desse o caminho das pedras também, porque eu acho que é bem importante. Tem um recurso que funciona muito bem na Black Friday, que é o Member Get Member, né? É o programa de indicação com cashback. Então, o que a gente consegue fazer? Né? O cliente acabou de comprar agora na Arezzo. Né? A própria vendedora fala, olha, eu consigo dobrar o seu bônus para a próxima compra se você indicar uma amiga para comprar comigo aqui nesses próximos dias. É só você mandar lá no WhatsApp que você vai receber para sua amiga e aí ela consegue resgatar um voucher para a primeira compra dela e você, do momento que ela comprar, consegue dobrar o teu bônus. Então, aqui o boca a boca, ele, na Black Friday, ele é exponencial. E eu gosto do boca a boca via rede social. Exato, porque hoje, poxa, você achou, né, vamos supor, o Super Coffee no melhor preço, e eu sei que você gosta de Super Coffee, no momento que eu vi, eu adoro. Eu comprei hoje, por exemplo, né, eu adoro... Se souberem do melhor preço do Super Coffee. Eu sei, hoje eu vou te contar depois, achei hoje o melhor preço ever. E aí eu falei, normalmente, o que a gente faz se eu sei que você gosta de Super Coffee? Cara, eu vou lá e te mando no WhatsApp, né? E manda mesmo, porque eu mando várias coisas para um monte de amigos. Exato, e às vezes só falta um empurrãozinho, né? Pra, tipo... Cara, dado que eu já tô mandando pro Paulo, será que a gente não consegue dar 10% off pra ele comprar hoje, né? E quem indicou, deu esse, o que a gente chama de viral effect, né? Ou seja, esse efeito de viralidade, eu ficar com mais vontade de indicar mais pessoas, né? Então, o programa de indicação ele é um caminho bem interessante que vale a pena as marcas olharem, porque ele também ajuda a dar esse olhar, né, exponencial ali para venda e não acabar só naquela venda e trazer 2, 3 clientes a mais que muitas vezes não conhecem a sua marca. E só o fato, assim, se é uma pessoa engajada, ela não vai só mandar para cliente, ela vai postar e vai colocar, me procurem. Eu acho que tem esse efeito viral que hoje a gente não pode negar e tá em qualquer cliente, né? A gente não pode falar assim, esse cliente sim, esse cliente não. Isso tá em qualquer cliente. Voltando para a última pergunta de Black Friday pra gente ir pro Natal, chegou aquele momento... Eu falo que é a quarta-feira. Porque a sexta a gente sabe que vai ter venda. Mas a quarta-feira, talvez você tá batendo meta. Não, a quarta-feira é ansiedade. A gente trabalha com fator nesse período. Eu já fui gerente de loja. Então, assim, quando você é gerente de loja, enfim, você trabalha com fator ansiedade porque tem uma hora que você fala assim, não vai bater, não vai entrar fluxo. Aí todo mundo começa a ficar desesperado porque investiu nisso, investiu naquilo, e todo mundo programado. E tem esse pico de ansiedade do varejo. Só que a gente também tem como fazer algumas coisas ali naquela semana, naquela reta final. Não tá chegando na meta, não tá chegando no cliente. Realmente a previsão é de não bater mês de novembro. O que dá pra gente fazer last minutes? Legal. Aqui, normalmente, a minha recomendação é usar tanto o WhatsApp API quanto o SMS para se comunicar rapidamente com a base. Perfeito. Porque, normalmente, no Black Friday... Traduz o WhatsApp API para todo mundo. Legal. É o WhatsApp verificado, né? Onde a gente consegue fazer disparos automatizados para falar com o consumidor, sem precisar mandar um contato 1 a 1 pelo vendedor. O
que é um desafio, né? Na sazonalidade, a gente sabe que a loja é a prioridade e a gente não vai conseguir fazer 50, 60 contatos por dia, por vendedor, né? A gente normalmente vai conseguir fazer 10, 15 contatos no começo do dia e depois já começa a ficar a loja cheia e aí o vendedor não consegue fazer o WhatsApp. Então, dado que você tem esse cenário, né? O que a gente sugere é, faça segmentações de disparos durante a semana da Black Friday para grupos específicos, onde você vai notificar essas pessoas ou via SMS ou WhatsApp da sua marca, sem depender do time de loja, que já vai estar full, sobrecarregado, né? Então, é onde faz muito sentido você ter esse investimento de comunicação nas plataformas. E eu sei que tem uma diferença aí de custo de SMS, WhatsApp, a gente não precisa entrar no custo, mas tem uma diferença... Exato. Um SMS, né, na média vai te custar 10 centavos e um disparo de WhatsApp 50, 60 centavos de marketing, né? Então, a grande diferença é, enquanto um SMS a gente tem uma taxa de abertura um pouco menor, né? Em WhatsApp a gente tem... Pode falar bem menor? É consideravelmente menor, né? Agora... o WhatsApp ele tem uma abertura maior, né? Mas, de qualquer forma, o custo é 6 vezes maior. Perfeito. Não necessariamente, muita gente fala, nossa, mas eu não abro SMS, não funciona. Em sazonalidade, o SMS funciona muito bem, tá? Legal, e a gente tem um ROI, e que aí é no final do dia o que importa, né? Importa. Não, eu acho que o WhatsApp é muito melhor, porque todo mundo abre. Sim, mas ele custa 6 vezes mais. Então, você tem que ser muito efetivo na forma de segmentar para conseguir ter um ROI 10, por exemplo, dessa comunicação. É dinheiro também, né? Versus um SMS que, né, eu posso botar mais gente. E não adianta nada eu fazer isso se eu não tiver como entregar para esse cliente. E aí eu sempre dou o exemplo do grupo Nomura, Adidas, né? O maior franqueado da Adidas no Brasil. Agora é a última experiência com o Dia das Mães, né? Um evento grande. Em 1h17, no meio do Dia das Mães, estava entregando um produto para o cliente, sem passar pelo vendedor, muitas vezes indo para o caixa direto, porque montou uma estratégia, contando com todos os artifícios técnicos, tecnológicos, mas também uma estratégia fácil para o cliente entender, né? Uhum. E aí você vê esse número impressionante, tem 1h17, está entregando um tênis de presente. Isso, e aí é a sofisticação, né? Onde também já existe um cuidado muito grande nesse omnichannel, né? Cara, além de a pessoa conseguir se comunicar no WhatsApp, é como esse produto vai chegar para a pessoa, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado só do perfeito, né? Principalmente na sazonalidade. Exatamente. Quem está comprando numa Black Friday já está comprando olhando uma oportunidade. Então, não necessariamente... Precisa entregar na hora. Talvez não precise entregar na hora, porque o custo de entregar no mesmo dia, no same day delivery, né? Ou no próximo dia, é uma margem que você vai ter que queimar, né? E talvez essa pessoa está disposta a esperar, né, 5 dias, 4 dias. Então, aqui também existe a oportunidade de você entender a jornada de compra, entender o que você está vendendo, para otimizar o teu canal e não afetar tanto a tua margem. Então, acho que nem sempre velocidade é a resposta mais... normalmente a resposta mais óbvia, mas não a mais lucrativa para o negócio. Mas tem um fator experiência que a gente não pode... Super. Não, com certeza. Você imagina você comprar um produto de Black Friday, chegar na hora e falar, eu vou comprar mais um porque eu preciso de outro. Não, total. Eu acho que aqui é esse... Eu acho que tem que ponderar as duas coisas. É importante a ponderação, porque se você já está queimando um pouquinho de margem, né, para fazer aquela venda, se você acumular esse tanto de coisas, normalmente a conta vai ficando difícil, né, de parar de pé. Então, acho que aqui o ponto, o highlight você não precisa ser bom em todas as coisas ao mesmo tempo, né? E simplificar processo, simplificar segmentação. Eu acho que o segredo é simplificar, entender até a hora que o teu time vai, até a hora que o teu time não vai, até a hora que você tem que deixar a loja como prioridade, onde você vai ter que acelerar, porque assim, não dá para vender digital nos dias. Dá sim se você faz uma programação, Exato. Você tem suporte. Eu tinha franqueado da Copenhagen que contratou extra em período só para ficar no WhatsApp o tempo todo. E assim, é isso, oportunidade, quem atender sim no WhatsApp mais rápido vai conseguir vender mais nesse período, atendimento. Então eu acho que tem aí oportunidades, mas pensa muito no básico, sabe? Quando o varejista faz a organização do time dele pro Natal, no time dele pra Black Friday, é organizar também o time que vai ficar ali no WhatsApp para atender cliente que sim, vai entrar no site, não vai achar produto, não vai querer ir no shopping porque tá cheio, mas sabe ali o contato da loja e vai querer falar. Porque eu acho que a pior experiência que a gente pode ter dentro do WhatsApp é eu ter mandado várias mensagens durante o ano. Exatamente. E no momento da sazonalidade que a pessoa quer ter o atendimento no WhatsApp porque ela tá no escritório, né, ela tá em casa e ela quer comprar porque ela tá sendo mega estimulada, você não tá lá disponível, né? Sabe como a gente chama isso? Oportunista, é o vendedor
oportunista. Ele não quer saber do sucesso do cliente, só quer saber do dele. Exato. Ele quer vender quando ele quer vender. Quando ele quer vender. Então, aqui eu acho que é esse cuidado de, cara, eu sou um vendedor, né, 2.0, eu sou um vendedor digital. Personal shopper. Um personal shopper. Eu tô minimamente, né, olhando para o WhatsApp a cada 30 minutos, né? É impossível você não ter, né, o teu celular na mão durante a operação. Óbvio que eu sei a operação como é difícil, né? Mas reserve algum momento para a cada 1 hora parar. É estratégia, Gu, é estratégia. Tem como fazer. Vamos passar para o dia 2 de dezembro. Então, ó, passamos Black Friday, passamos os 2 primeiros quadrantes, vencemos Black Friday. Tem um ponto agora. O cliente já recebeu contato 1 vez em novembro, 2 vezes em novembro e talvez 3 vezes em novembro, porque a gente ficou desesperado e é normal, tá? Assim, eu sempre falo que a gente tem que tomar muito cuidado com o contato com o cliente, mas eu sei que na Black Friday a gente vai, talvez, forçar um pouco mais e tá certo, é a hora de vender, é a hora que a gente também tem uma oportunidade pro cliente, claro, né? Mas chega dia 2 de dezembro, muda o jogo, né? A gente tem uma nova estratégia, porque tem uma outra venda para acontecer que é Natal, né? A gente fala da maratona, a primeira parte terminou, agora é a segunda maratona. Como começa para você esse mês de dezembro? Eu acho que o mês de dezembro, né, a gente tem a oportunidade do varejo físico, tá? Por quê? Basicamente, e-commerce tem 10 dias para vender em dezembro, porque depois não tem como entregar. Muito bem lembrado. Né? Então, é onde o varejo físico tem a sua maior potência, porque ele consegue ter aquilo que o e-commerce nunca vai ter, ou raramente vai ter, que é fazer a caixa, o textinho, o laço, a personalização, a entrega no same-day delivery, né? O cuidado que só o vendedor consegue fazer e que muitas vezes o e-commerce não consegue e dificilmente vai conseguir entregar naquela mesma qualidade. Então, aqui trabalhar, obviamente, os melhores clientes, ajudar ele no momento dos gifts, né? Então, montar, né, campanhas baseadas em os principais racionais de presenteáveis, que quem quer presentear normalmente está olhando ou, né, para uma pessoa específica. Então, eu estou olhando para homem, mulher, e o vendedor ser esse consultor. Perfeito. Né, a pessoa entrou na loja normalmente em dezembro, ela normalmente está buscando presentes. Então, ter aquele checklist do vendedor de quais são as perguntas qualificadoras para eu facilitar aquela compra. Porque quem está presenteando normalmente tem pouco tempo, né? E tem uma outra coisa. Budgets. E aí, exatamente isso que eu ia falar. Então, descobriu que é um presente que a pessoa quer comprar, você está disposto a investir até quanto? R$300. Poxa, já muda, né, o que eu vou mostrar. Né? Então, se eu sou uma marca de joias, eu deveria ter já pronto bandejas de produtos até R$300, organização de VM pensado, né, se eu sou a Copenhagen. A Life da Vivara faz um trabalho excepcional. Só te cortando. Como eles têm bandejas na Life e tem um volume muito grande, as pessoas não compram uma peça na Life, elas compram 3, 4 peças. Eles têm bandeja por preço, não exposta para o cliente. Não é que tudo assim. Exato. É o vendedor, ele sabe a vendedora, ela sabe as bandejas que ela vai trazer para poder fazer aquela composição. Exato. Por preço. E para mim, esse é o racional que a gente tem que ter em dezembro na operação. Pensar que normalmente a pessoa tem um budget, né? Ela tem uma pessoa específica, é um homem, uma mulher, né? É o sogro, é a mãe, quem é, né? Para quem que eu tô presenteando? E aí, a partir disso, facilitar aquela compra, né? Ao invés de a pessoa levar 30, 20 minutos para ficar na loja zanzando e não conseguindo direcionar. Isso se replica para dentro do WhatsApp, né? Então, o vendedor tem que ter as perguntas qualificadoras muito claras para fazer com que aquela experiência, ao invés de eu mandar só um catálogo com os produtos, cara, eu tô aqui para te ajudar, se você tiver algum presente que você queira comprar aqui da marca, só me fala um pouco do que você tá pensando, que eu te trago aqui algumas opções. Speech maravilhoso. Né? Sem sofisticar muito, mas olha que speech sensato. Exato. E às vezes a gente recebe catálogo de 30 páginas. Né? E assim, as marcas, quando a gente vai pro vendedor, quando eu faço muito treinamento com o vendedor, eu falo assim, gente, o que a gente precisa? Catálogo de produto. Eu olho, de jeito nenhum. Por que de jeito nenhum? Catálogo é legal, é bonito, mostra todo o mix,
Só que o cliente tem que estar muito afim para ver 30 páginas de PDF. Exato. Tem que gostar muito da marca. Se eu sou um bom vendedor, eu vou perguntar pro cliente, você quer um presente de 39 ou de 49? Eu ainda dou, eu nem faço a pergunta aberta. Ó, eu faço a pergunta fechada, eu dou 2 opções. Porque o cliente também fala, o mínimo possível. Para alguns presentes. Então, mas é isso, assim, é pensar como cliente, né? A gente tá trazendo um método esse ano na Pecom, no Personal Shopper, que é o PDT. O que é o PDT? A gente encara... Antes a gente falava muito de produto, era o CVBA de produto. Características, vantagens, benefícios e atratividade. Então o varejo era focado em produto. Hoje a gente fala o quê? Todo cliente que entra na loja, ele é um personagem. Esse personagem tem um desejo e a gente, como vendedor, tem que identificar esse desejo junto com ele, porque às vezes ele nem sabe qual é o desejo dele, mas sugerir uma transformação. Quando a gente faz isso, a gente não só vende o presente, o alto presente e aquele presente que ele nem pensou em comprar na nossa loja. Exato, e eu acho que aqui é onde mora a oportunidade, porque o que a gente precisa dentro da operação, né? Dado que a pessoa já está lá, né? E a gente sabe que ela tem que presentear normalmente mais de uma pessoa no Natal, né? Como que eu consigo aumentar esse PA, esse ticket médio daquela compra, né? Então, lembrar, né, na frente de caixa, né, todos os cross-sells possíveis, né? Então, o que a gente tem de pequenas coisas que a gente consegue deixar no caixa, né? Exatamente. Então, às vezes a pessoa esqueceu da secretária e ela quer, né, tem alguma opção ali de chocolate, por exemplo, se eu sou uma marca de chocolate, um kit de R$120, de R$119, Então, deixar fácil esses kits e essas opções de cross-sell também destrava muito o valor, né? De 120 em 120, né? A gente traz 5, 6% a mais de venda para um varejo, né? Então... Estava fazendo uma conta com uma marca que a gente tem um trabalho. A conta foi, a gente vai ter uma área de presenteáveis ou não na loja. Não são lojas grandes, então uma área de presenteável toma espaço. Quando eu digo presenteáveis kits, né? Montagem de kits por valor, nesse caso. E a gente fez uma conta muito básica, que foi o quê? Quantos clientes vão entrar em dezembro? Primeira conta, primeiro número que eu preciso ter. Quantos tickets eu vou ter em dezembro? Se desses tickets, 5% num cenário pessimista, 10% no cenário otimista, comprarem um item adicional, qual é o incremento da marca? É gigante. É gigante, A gente tem que fazer conta às vezes, sabe? Porque uma área de presente, sim, faz sentido na operação. Para alguns mercados mais fáceis, para alguns mercados tem que estudar como faz, mas é possível. Mesmo na moda, é possível ter uma área de presentes e uma área que a gente consiga entregar esse valor. Não, total. E aqui eu acho que é esse highlight que a gente tem que olhar, né? No final do dia, o que eu tenho, né, de entrada que a gente pode crescer a venda rapidamente e treinar o nosso vendedor para fazer aquele cross-sell rápido, né? No final do fechamento ali, já fiz ali R$800 de venda, por que não vender um chinelo a mais? Por que não vender uma toalha? Por que não vender, né, um creme de mão? Enfim. E o cliente, ele está disposto, é um período que as pessoas estão dispostas a gastar mais, estão dispostas a presentear. O brasileiro tem essa cultura, o brasileiro é um povo caloroso que vai pensar sim 2 vezes antes de comprar, de não gastar. Então acho que a gente tem esse momento muito positivo para o país, que a gente não vê em outros países, né? Essa questão cultural do Brasil em presentear, em o Natal ser um momento extremamente especial, como em outros países não é. Então a gente também tem esse ponto que chama muito a nossa atenção. Falando de cashback nesse período, né? Então a gente falou do cashback ali da Black Friday, a gente falou que esse cliente que comprou em novembro é um cliente potencial para dezembro. Como a gente ativa bem cashback em dezembro? Boa. Aqui também eu trago o grande highlight, que muitas marcas às vezes trazem pra gente, não, mas eu acho que dezembro eu não vou usar cashback. Eu acho que eu não vou ativar o cashback para não queimar minha margem, porque o cliente já vai comprar full price. Eu amo essas frases, o cliente já vai comprar. E aí, o cliente já vai comprar full price. E aí eu trago sempre o mesmo desafio e o que você vai fazer em janeiro para esse cliente voltar? Né? Então, aqui manter, obviamente, o cashback como estratégia ativa dentro da operação. É óbvio que você não deveria desligar da operação nesse momento de full price, porque em janeiro ele vai precisar ter um gancho para a gente voltar. Né? E acho que a gente assume demais. A gente acha demais e assume demais. O cliente vai, como se a marca fosse uma entidade e o cliente só fosse comprar dali, não vai ter uma oferta que vai vir da China, que a gente vai falar, meu Deus, vai entregar em 7 dias, eu vou comprar. A gente assume isso.
isso, né? E aí o varejista perde quando ele assume e não trabalha com todas as opções que ele tem. E outra coisa que eu gosto muito de reforçar é que Natal é oportunidade. E aqui, né, o cashback, o Omnichannel, é onde ele tem maior força. O que significa isso? Perfeito. Hoje, o cashback, né? Vamos supor, eu sou a Adidas do Oscar Freire. Eu tenho a opção de gerar o cashback na Adidas Oscar Freire, mas ela só poder ser resgatada na Adidas Oscar Freire, né? O que a gente sugere para o varejista hoje? O cliente, ele é único. Ele não sabe que a Adidas Oscar Freire, né, é de um franqueado ou de uma pessoa XYZ, né? Ele quer comprar na Adidas. E aí, o que a gente precisa? Habilitar, então, o multi-resgate. A gente precisa fazer com que o cliente... Pô, eu tô aqui agora, né, na Augusta. Eu tenho esse cashback, tá aqui eu tenho esse cashback, né? E eu tenho agora 30 minutos que eu vou sair daqui e eu tenho o Pátio Paulista, que é aqui do lado, e que eu quero ir lá, comprar e usar, né? Então, ter o multi-resgate ativado é super relevante nas sazonalidades, porque a gente talvez perca muita venda e a gente vai perder provavelmente uns 20% da venda do uso do cashback, porque o cliente vai ter essa fricção. Ou o cliente às vezes está só, né, muito no trabalho, né, a pessoa quer usar no e-commerce, ou ela quer, às vezes gerou no e-commerce, quer usar no varejo físico. Então eu sempre reforço a importância das redes estarem cada vez mais com a visão de omnichannel do consumidor. O consumidor, ele deve e precisa poder utilizar o cashback em qualquer operação, em qualquer tempo. Senão, ele, né, fica travado e ele não tem tempo de voltar exatamente naquela loja que gerou para resgatar, principalmente numa época que a gente tem um monte de evento, um monte de compromisso, e aí a gente acaba não usando. A gente, em dezembro, concorre com... Eu estava vendo uma pesquisa da WGSN, 40% dos brasileiros, isso é um dado super importante para o varejista, né? E a gente está usando isso mesmo para falar de alta frequência. 40% dos brasileiros estão dizendo que vão gastar mais com experiência esse ano do que gastaram ano passado. A gente já está perdendo, quando eu digo o varejo, está perdendo wallets para outras experiências, e está tudo bem. Só que se a gente não ainda gerar fricção para o cliente consumir na nossa marca, a gente gera. A gente gera, isso é fato, principalmente com franquia. E aí eu vou, assim, com loja própria acontece, mas quando a gente tem uma rede que tem franquia, a gente acaba gerando muita fricção, né? E o franqueado que está nos assistindo, que bastante franqueados nos assistem, liberem. Assim, não tenham medo de perder o cliente, é porque ele veio de outra rede de franquia, porque é desgastante isso para o cliente. Para o consumidor, e é uma frustração, né? E a gente tem também uma visão, né, de dados, né? 85% do cashback gerado numa loja é resgatado na mesma loja que gerou. 85%. Então é super alto, né? Super alto. O consumidor, ele é bastante fiel na operação que ele faz a compra. Mas a gente tem 15% desses consumidores que flutuam entre operações e que normalmente são clientes que eles se tornam nosso cliente omnichannel, que normalmente é o melhor cliente da rede. E aí começa a gastar 2 vezes mais. E aí, exato. Então ele sai de uma frequência de compra de 1.4, 1.6 e vai para 2.4, 2.5. Então é importante você olhar de forma estratégica aqui, né, como franqueador, né, incentivando a ter o multi-resgate, principalmente na sazonalidade, e o franqueado entendendo que isso é um motor para realmente fidelizar e diminuir fricção. Indo para o final do nosso episódio, a gente vai chegar agora no momento da ansiedade do Natal também. Como tem na Black Friday, bate dia 14, 15, 16 de dezembro, fluxo não acontece, as mensagens não retornam. O que a gente faz? Nossa, aí é onde, eu uso o sniper aqui, né? Então, eu segmento normalmente os melhores clientes que ainda não compraram e é onde a gente consegue fazer também o disparo de WhatsApp API, né? O WhatsApp da marca, tá? Porque ali a gente consegue trabalhar vídeo, a gente consegue trabalhar, né, PDFs. Então, a gente trabalhou em Copenhague uma ação muito legal durante o Natal, eu acredito que do ano passado, onde a gente pegou todos os consumidores que não haviam comprado, né, os melhores consumidores da marca, que não haviam comprado Panetone até dia 14, 15, e a gente mandou para cada um desses consumidores um vídeo do Panetone que ele tem, que ele tem a maior propensão. Então, se a pessoa compra língua de gato, ela recebeu a campanha do língua de gato. Se ela comprava, né, pistache, que estava em alta... Eu recebi So Good. Bom sinal. Bom sinal. Então,
Então, e a conversão foi altíssima. A gente trouxe mais de R$700 mil em venda com um disparo mega segmentado. Então, é o momento de você, dia 14 e 15, olhar dentro da sua base quem são os melhores clientes que ainda não compraram e estimular com o melhor canal disponível, com o melhor asset disponível, deixar isso tudo pronto, obviamente. Então, você tem o WhatsApp com vídeo, né, com áudio, poxa, usa tudo possível. Então, segmente todos esses clientes, né? Porque eu não preciso mandar para todo mundo, você não, exato. Para quem não comprou mesmo. É aquilo, entendeu? Numa Copenhagen que tinha mais de 1 milhão de cadastros, a gente fez um disparo para 40 mil pessoas. Né? 40 mil pessoas, um grupo... Muito dinheiro. Um grupo pequeno de pessoas pelo tamanho da base, né? Que trouxe, né, quase 1 milhão de vendas que talvez não viria, né? Então, aqui é o grande... Isso é o adicional. É esse ponto que a gente tem que chegar, sabe? Essa conta que faz diferença. Isso é que move o ponteiro, né, no final do dia. Última parte, a gente já chegou na alta frequência, agora a gente já chegou no sprint e pegou a medalha. Só que a Maratona do Varejo não termina no dia 24. Porque ela tem uma semana ali muito importante de fluxo, que é a semana de trocas, ou a semana de compra sim para viagem. É uma semana que a gente não menospreza no varejo, porque é uma semana quente demais pra gente. O que a gente faz então nessa semana do dia 26, aí depois do Natal? Porque assim, todo mundo recebeu mensagem, todo mundo tá comemorando, tá triste, mas o que a gente faz nessa semana do dia 26? Aqui eu acho que é onde entra também esse elo humano de pós-venda do vendedor, né? Primeiro, vale muito aquela abordagem de, cara, deu tudo certo com os teus presentes, né? Olhar também, né, para agradecer pelo ano, olhar para se existe ainda alguma coisa que aquele cliente precisa de ajuda. Existe um last call ali de pessoas que ainda não compraram o look de final de ano. Não compraram às vezes o presente, porque vão viajar e vão encontrar a família. E tem gente hoje em dia que deixa para comprar ali depois, porque sabe que vai promocionar. No momento. Então, aqui é onde tem essa oportunidade desse elo humanizado, né? Então, os melhores clientes dos vendedores têm que ter agendas específicas. Os vendedores normalmente vão ter um pouquinho mais de tempo nessa sazonalidade da reta final. Tem muita troca, mas tem ali, né, o comecinho da manhã que está um pouquinho mais tranquilo, né? Às vezes o final do dia que está um pouquinho mais tranquilo. Tempo a gente arruma, Gustavo. Tempo a gente arruma. E é importante, né, botar esse agradecimento, né, ver se funcionou tudo bem com os presentes, se existe algo ainda a ser feito para ajudar o cliente na reta final do ano. Que aula! Olha, eu falei que ia ser didático, que ia ser uma aula e foi. A gente cobriu os 4 quadrantes da alta frequência. Para você, o que é ter alta frequência no final do ano? Bom, eu acho que primeiro, né, olhar que o vendedor é um dos grandes assets que a gente tem dentro de uma marca, né? Apostar não só baseado no feeling, né, do que acha que vai dar certo, né, e pautar mais essa conversa baseada em dado, né? A alta frequência, ela exige, da mesma forma de uma maratona, ela exige preparo, né? Ela exige ritmo, né? E ela exige que você esteja olhando para indicadores corretos, que você tenha uma boa ferramenta, que você tenha uma boa consultoria para te apoiar. Então, dá para jogar sozinho, dá para fazer uma maratona sozinho? Dá, né? Mas é muito difícil. É muito né? difícil. Você pode fazer, né? Mas eu acho que você deveria ter uma assessoria, você deveria ter, né, os melhores em conjunto com você para construir o que normalmente vai trazer 40% do faturamento do teu ano, 30% passam em 2 meses, né? Se você deslizar nisso, né, é só o ano que vem. Então, muda... Não, você perde o ano. Você fecha a loja. Exato. É bem crítico isso. Assim, é um momento que a gente não pode medir esforço. Então, o recado final é isso, né? Sair um pouco do feeling, né, do achismo, não, eu não abro o SMS, eu acho que o cashback não funciona, e ir para o plano mais pragmático de vamos testar, né, se ainda não usa, ou se usa, será que a gente está usando da melhor forma? Será que a gente tem um engajamento mais alto? E olhar semanalmente os indicadores core, né, do negócio. Primeiro, obrigado. Assim, hoje foi realmente muito generoso da sua parte. Imagina. A gente entregou um plano. Aqui é um plano, assim, a pessoa pode assistir e começar a praticar, tá? Colocar em prática, porque realmente foi bem didático, como eu sei que você é pragmático, ao mesmo tempo pensando na loja num todo, né? Não é só sobre tecnologia, é sobre pessoas. Seus recados finais, @CRMBônus, agora é tua hora. Para aquela câmera ali.
Legal, assim, eu adoro compartilhar, né? Então, o Paulo, pô, a gente, se deixar, a gente fica 2 horas aqui falando de varejo. Mas quem quiser, né, pode me seguir no Instagram, Gugadot com 2 T's. Eu também faço bastante vídeo lá, gosto de produzir conteúdo. A gente tem muito evento na CRM Bônus, então vai ser um prazer ter vocês nos nossos eventos. Me manda inbox no Instagram, no LinkedIn, Gustavo Gadot também. E a gente se encontra aí, tem muito evento de varejo que a gente tá junto, então contem comigo e a gente continua essa conversa com certeza em outros lugares. Muito obrigado, Gu. Gente, mais um episódio do Varejo On nessa reta final ou inicial de evento. Você escolhe como você quer chamá-la. Lembrando que, se você está assistindo já no comecinho do lançamento desse podcast, a gente tem um evento com a CRM Bônus no dia 21 de outubro, às 14h, onde a gente vai destrinchar um pouquinho mais esse quadrante da alta frequência e trazer para vocês todos esses insights de uma maneira até visual, didática, de como chegar lá agora nos próximos 2 meses, nessa maratona que é o varejo. Eu sou um entusiasta do varejo, não só porque eu trabalho no varejo há muito tempo, porque eu gosto do varejo. Quando a gente pega alguém que gosta também como a gente, o papo rende muito. Então, agradecer vocês pela audiência. Lembrando que alta frequência a gente atinge no momento final. A gente tem que fazer esse preparo todo para chegar na alta frequência do varejo. Beijo!